Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma nossa EBD online. Que o Senhor possa falar com você. Seja bem-vindo. Nós iniciamos o estudo das bem-aventuranças semana passada. Hoje iremos continuar esse estudo. Espero que o Senhor tenha falado com você e continue falando hoje. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, por essa tarde, por essa noite. Que na hora, Deus, que a pessoa que está me assistindo parar para ouvir essa aula, que o Senhor possa estar falando com ela, dando entendimento, dando sabedoria. E que grandes coisas, meu Pai, o Senhor possa fazer, meu Deus, na vida dela. Que possamos entender, meu Deus, sobre as bem-aventuranças, sobre a receita da verdadeira felicidade e colocarmos em prática, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, eu queria ler o nosso versículo base novamente. Semana passada nós falamos das 4 primeiras bem-aventuranças. Nós aprendemos que bem-aventuranças tem a ver com ser feliz. Então é a receita verdadeira para ser feliz. E nós entendemos também que essa felicidade passa por um caráter aprovado com Deus. Então nós vamos ver que cada bem-aventurança, o Senhor está trabalhando diretamente o nosso caráter. Né? O Senhor, ele nos molda de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas vezes nos preocupamos com a aparência, em como nos vestir, né? Em como nos mostrar para as pessoas. Mas o nosso Deus, ele olha o nosso coração. Como nós vamos entender e nos aprofundar mais nisso hoje. O nosso versículo base é Mateus 5, do versículo 3 ao 12. E diz assim: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, com isso, nós falamos semana passada das 4 primeiras bem-aventuranças. Vou relembrar rapidamente com vocês. Se você não acompanhou a aula de semana que vem, eu recomendo que você assista, porque é muito importante. É a segunda parte desse estudo. Então, nós vemos primeiro que felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso tem a ver com o quê? Não de pobreza financeira, mas uma pobreza espiritual, é reconhecer a dependência de Deus. Então, quando eu falo sobre ser pobre de espírito, eu falo de reconhecer que eu sou totalmente dependente de Deus. Em segundo lugar, os que choram porque serão consolados. Nós aprendemos que isso tem a ver com quebrantamento, não é um chorar de tristeza por situações que a gente vive, mas é um quebrantamento por causa do pecado. O pecado tem que trazer dor ao nosso coração, tem que produzir mudança de vida, porque o nosso Deus, ele é santo e ele odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então o pecado não pode ser uma prática, mas um acidente em nossas vidas apenas. E quando pecarmos, temos que nos arrepender, chorar, sentir dor por esse pecado e mudar de vida. Aprendemos também que esse chorar pelos pecados pode ser por outras pessoas, pelos pecados da nação, né? É um quebrantamento, é um derramamento na presença do Senhor. Em terceiro, vimos que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são aqueles que entendem que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, ser manso é quando eu não devolvo a pessoa na mesma moeda que ela me deu, naquela ofensa que ela me fez. Né? Nós vamos falar um pouco hoje sobre os pacificadores, e tem um pouco a ver com isso também. Né? Mas o manso é aquele que ele não dá a pessoa
de volta aquilo que ela recebeu, não dá o troco, não paga na mesma moeda, mas tem uma atitude diferenciada. E nós vimos que essas pessoas, elas herdam a terra. E em quarto lugar, nós vimos sobre fome, sede e justiça, porque eles serão fartos. E vimos que essa fome, sede e justiça tem a ver com salvação, né? O desejo que nós temos que ter para que os outros sejam salvos. Da mesma maneira que o Senhor nos alcançou com tamanho amor, tamanha misericórdia, assim também nós devemos desejar que todos sejam salvos. Amém? Hoje vamos continuar a quinta bem-aventurança, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o que é ser misericordioso? O que é ter misericórdia? Misericórdia é você não dar para a pessoa o que ela merece. É simplesmente isso. O Senhor tem misericórdia de nós. Porque nós, como pecadores, merecemos o inferno, mas o Senhor nos dá o céu. Da mesma maneira, nós devemos ser assim com outras pessoas. Talvez a pessoa fez alguma ofensa com a gente, e o que vem ao nosso coração é um desejo de vingança, é um desejo de dar o troco, e a misericórdia age justamente nisso. É você não dar à pessoa o que ela merece. Talvez a pessoa mereça sim que você dê o troco e você se vingue, mas você sabe que o amor do Senhor, o perdão do Senhor é superior a isso, e você tem misericórdia dessa pessoa. Um exemplo grande que nós temos de misericórdia é a parábola do credor incompassivo. É uma das minhas parábolas favoritas, porque fala justamente disso. De uma pessoa que recebeu misericórdia, mas ela não demonstrou misericórdia ao seu semelhante. E essa parábola está lá em Mateus 18, do 23 ao 35. E eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: porque o reino dos céus é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Logo no começo trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravo um empregado, a sua esposa e seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a sua dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um de seus empregados de trabalho que ele devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que meu Pai que está nos céus vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente seu irmão. Então, olha que interessante. Eles felizes ou bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ou seja, é uma condição. Nós vemos nessa parábola que aquele empregado, ele devia milhões. Ele tem uma versão que fala que ele devia, se não me engano, eram muitos talentos. E esses talentos significavam dias e dias de trabalho, mais de 1000 dias. Um talento era 1000 dias de trabalho. Ou seja, era uma dívida impagável, era uma dívida que aquele homem não tinha como pagar em vida. Mas o seu patrão perdoou. E aquele empregado teve a oportunidade de fazer o mesmo com um semelhante que devia muito menos que ele. E o que ele faz? Ele joga aquele servo na prisão até que ele pagasse tudo. Ou seja, ele recebeu misericórdia, mas ele não devolveu a misericórdia recebida. E a parábola diz, com Jesus justamente dizendo isso, que assim também acontecerá com aqueles que não perdoarem seu irmão. Tem uma frase que eu já ouvi que eu gosto muito, que diz assim: aquele que não demonstra misericórdia é porque não sabe o valor da misericórdia que recebeu. Então nós fomos alcançados com tamanha graça, com tamanho amor, com tamanha misericórdia pelo nosso Deus. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, como diz Romanos 5,8. Nós não merecemos a salvação, nós não merecemos o amor do nosso Deus.
A misericórdia, gente, está ligado justamente ao que a pessoa não merece. E ela recebe. Né? Aliás, ela não recebeu o que ela merece. Quando ela recebe o que ela não merece, é graça. Mas mesmo assim, o Senhor, né, a pessoa não tem que fazer nada para fazer isso. A pessoa ela não é digna da misericórdia que ela recebe. É isso que é ter misericórdia. Então nós temos que aprender a ser misericordiosos, assim como nós recebemos a misericórdia do nosso Deus. Amém? Bom, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu estava assistindo uma aula ontem, do seminário Carisma que eu estou fazendo, e era justamente isso que o professor falava, que nós estamos vivendo um tempo que realmente essa é uma das bem-aventuranças mais difíceis, porque na televisão, nos filmes, nas músicas, nos comerciais, né, no nosso dia a dia, nas conversas, é cada vez mais difícil ser limpo de coração. Porque as falas, os ensinos estão cada vez mais distorcidos e contrários à palavra de Deus. Cada dia mais voltados ao pecado, ao afastamento do Senhor. Mas o Senhor ainda nos ensina que devemos ser limpos de coração se queremos ver a Deus. Lá em Provérbios 4:23 diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Ou seja, o Senhor, ele olha a intenção do nosso coração. Então nós temos que guardar o nosso coração. O coração está muito ligado à nossa mente também. O que você deixa entrar na sua mente, o que alimenta o seu coração, né? A Bíblia fala que Jesus disse em Mateus 15, 17 e 20 que o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então Jesus nos ensina justamente isso, né? Que a guardar o nosso coração, a proteger o que entra no nosso coração, o que entra na nossa mente, porque é dele que procedem as fontes de vida. E como essa versão que a gente leu agora, né? É através das atitudes do seu coração que a sua vida será dirigida. Então nós temos que encher o nosso coração, encher a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que merece elogios. Como diz Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E Colossenses 3, versículo 1 e 3 diz assim também: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Então nós temos que pensar nas coisas que são do alto. Nós temos que encher a nossa mente, o nosso coração com tudo aquilo que é bom. Com a palavra de Deus, com boas músicas, com boas conversas. E tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que polui o nosso coração, a nossa mente, nós devemos evitar. Nós devemos literalmente sair fora, porque nos afastam de Deus. Nós temos que ter um coração limpo para ver o Senhor. Ok. Amém. Então, Martinho Lutero diz assim: você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas pode impedir que faça ninho. Então, você não está livre de estar andando na rua e ouvir uma conversa indecente, ou estar assistindo alguma coisa na televisão, e ali passar alguma coisa imprópria, alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. Mas você pode impedir que aquilo entre no seu coração, entre na sua vida. E como você faz isso? Evitando, no caso desligando a TV, no caso saindo fora daquela conversa. Porque você sabe que desagrada ao Senhor. E aquilo polui o seu coração. Então limpe seu coração, enchendo com tudo que é bom. Amém? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança ela tem a ver com as pessoas que elas promovem a paz, né?
Como a gente aprendeu, os mansos, eles sabem que a sua luta não é contra a carne e contra o sangue. Então, eles não pagam na mesma moeda. E os pacificadores são aqueles que promovem a paz, que lutam, né, e querem impedir que brigas aconteçam, que discussões aconteçam. Né? É aquele que chega para resolver o problema. Não é aquele que bota lenha na fogueira, como a gente conhece, né? Tem aquelas pessoas que veem uma confusão e elas não querem acalmar a briga. Ela quer que o bicho pega. Ela quer colocar gasolina no fogo, né? Apagar o fogo com gasolina. Então, essas pessoas não são pacificadores. Essas são aquelas pessoas que querem promover o conflito, querem promover discórdias, querem promover inimizades. E essas pessoas não são felizes, porque felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? O nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor. Ele não quer que tenha brigas e guerras. A gente sabe que isso é uma consequência da corrupção do coração do homem. Então, no que depender de nós, nós temos que ter um coração limpo e ser provedores. Temos que promover a paz no nosso meio, no ambiente que nós estamos inseridos, né, na igreja, na escola, no nosso trabalho. Nós temos que ser aqueles que não estão na rodinha da fofoca, não estão na rodinha da rebelião, mas estão ali sendo promovendo a paz, fazendo a diferença, mostrando que realmente são filhos de Deus. Romanos 5,1 diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante, gente, quando a gente lê esse versículo, por quê? Promover a paz, ser um pacificador, só consegue ser aquele que tem paz no seu coração. Então, eu estava pensando agora à tarde, um pouco antes de gravar essa aula, que as 4 primeiras atitudes têm muito a ver com uma transformação no interior. Uma transformação por dentro, que o Senhor trabalha em nós, uma transformação de caráter, porque o Senhor quer nos moldar por dentro. O nosso exterior é o resultado do que somos por dentro. E nós vemos que essas 4 últimas, elas são atitudes práticas, né, que nós vamos ter com os outros. E é reflexo do nosso caráter, do nosso eu. Então, aquilo que está no meu interior. Então, para mim conseguir promover a paz, essa paz tem que estar dentro de mim. E como você recebe essa paz? Através de Cristo Jesus. Lá em Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Ou seja, se eu estou unido com Cristo, se eu tenho o mesmo pensamento, se eu sigo os seus ensinos, então essa paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Não é uma vida cheia de problemas, mas é quando eu entendo que não importa o que eu passo, o Senhor está comigo. Então, ainda que o mundo esteja desmoronando ao meu redor, eu continuo confiando e descansando em Deus, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Então, para me promover a paz, essa paz tem que estar dentro de mim. Então, que você trabalhe isso no seu coração e que você seja um pacificador. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Se quando as pessoas olham para você, elas veem você como uma pacificadora ou como aquelas pessoas que são a causa do conflito, que sempre estão nas rodas de confusão, são tidas como aquelas pessoas barraqueiras. Essas não são atitudes de um filho de Deus. Nós temos que repensar e mudar isso. E a última bem-aventurança é os que sofrem e perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Graças a Deus, nós vivemos em um país livre, onde eu posso falar que eu sou cristão, onde eu posso gravar uma aula como essa, onde eu tenho acesso à Bíblia. Quantas versões da Bíblia a gente tem, né? Igual eu tenho um aplicativo, recomendo inclusive, chama Bíblia. Ele tem praticamente todas as versões da Bíblia, as linguagens. Então, é muito acessível. Você pode ela tem áudio, tem imagens, tem estudos. Então, assim, é muito acessível. Mas tem países que não são assim. Mas não quer dizer que nós não soframos perseguição, ainda que ela aconteça de forma quase que escondida, né? Mas há lugares de trabalho, na faculdade, nas nossas escolas, muitas vezes nós somos perseguidos ou somos zombados por sermos cristãos. E justamente isso que fala isso: olha, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, por causa do nome do Senhor, porque de vocês é o reino dos céus. Ou seja, não há
luta, não há perseguição que se compare à glória que virá. Não há perseguição que se compare ao que o Senhor preparou para nós, ao que Ele é para nós, ao que está por vir. O reino dos céus está próximo. E aqueles que são perseguidos, se mantêm firmes, deles é o reino dos céus. Em Atos 5,41, vimos assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de serem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. Essa passagem eu acho fantástica, porque quando os discípulos estavam andando com Jesus e Jesus foi preso, todos os discípulos, com exceção de João, fugiram. Mas quando nós chegamos em Atos, nós vemos a descida do Espírito Santo e a ousadia que Pedro prega e os discípulos começam a pregar, o evangelho começa a se espalhar. Chega uma hora que, né, as autoridades prendem os discípulos e mandam eles pararem de falar da palavra, mandam eles pararem de pregarem. E a Bíblia fala que eles saem felizes por isso, por eles serem dignos de sofrerem perseguições pelo nome do Senhor. E eles saem pregando com muito mais ousadia, com muito mais coragem. Eles continuam falando da mensagem do Senhor. Então que assim possa ser com a gente também. Só uma observação que eu queria deixar aqui sobre o ser perseguido. Por quê? A perseguição, gente, tem que ter a ver com levarmos o nome do Senhor e sermos acusados injustamente, sermos perseguidos injustamente por causa desse nome. Mas muitas vezes as pessoas falam mal de nós, as pessoas elas nos perseguem justamente por termos um mau testemunho. Justamente por falarmos que somos cristãos, mas não andarmos como um. E isso é muito triste. Não é esse tipo de perseguição que Jesus estava falando, né? É essa perseguição que é desvio de caráter, que a pessoa que se diz cristã, mas não vive assim, essa pessoa precisa mudar de vida. Ela precisa ter uma mente transformada pelo Senhor. Porque as pessoas têm que olhar e ver Jesus nela. Ela tem que desaparecer, sim. E Jesus tem que aparecer nela. Então o seu caráter, as suas atitudes, elas têm que falar isso. Se eu assumo a identidade que eu sou cristão, que eu sou filho de Deus, que eu acredito na Bíblia, que eu levo essa palavra, então a minha vida, as minhas atitudes, elas têm que falar sobre isso. Não é só ir na igreja apenas, né? Não é só assistir uma aula como essa, mas é colocar em prática as verdades da palavra de Deus e realmente ser transformado por elas. Amém? Nossas considerações finais, nós vimos que as bem-aventuranças é o resultado de uma vida dedicada a Deus, onde meu caráter, onde as minhas atitudes serão moldadas pela vontade do Senhor. Então, não é fácil isso, porque muitas vezes teremos que negar a nossa atitude, né? Igual, por exemplo, eu acho que, pelo menos pra mim, eu acho que é uma das mais difíceis. A questão do ser manso, do ser pacificador, porque muitas vezes as pessoas, elas lutam contra a gente, elas fazem coisas contra a gente, e o que dá vontade, sim, é revidar, é pagar na mesma moeda. Mas é nessas horas que a gente tem que mostrar que somos filhos de Deus. É nessas horas que nós temos que demonstrar o amor do Senhor. E não é fácil, mas o Senhor está conosco. Então nós podemos pedir a Ele que nos ajude, que nos fortaleça. E a verdadeira felicidade está nisso, em praticar as verdades ensinadas por essa passagem. Amém? Então que Deus te abençoe. Foi um prazer mais uma vez a gente estar aqui. Semana que vem eu quero iniciar com vocês um estudo sobre o perdão. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Esse é um assunto que eu já dei na IBD mesmo, presencial, mas o Senhor colocou no meu coração para ministrar de novo. Então nós vamos utilizar inclusive a mesma apostila. Mas eu quero muito que você participe, que você relembre comigo, e você que ainda não estudou sobre isso, possa estar com a gente também. E que possamos aprender sobre o perdão e colocar em prática. Se Deus quiser também, e se Ele nos permitir, semana que vem eu terei uma novidade para vocês. Então não perca a nossa aula de semana que vem. E como o nosso pastor Alexandre nos avisou, a partir de domingo nós vamos estar com os nossos cultos presenciais de volta, né? Por enquanto só os cultos, mas se Deus quiser em breve nossas outras atividades também voltarão, como a célula, nossa própria BD, tudo no tempo do Senhor. Mas eu estou muito feliz que o nosso culto vai voltar.
Então siga as recomendações. Você que não viu o vídeo do pastor ainda está nas redes sociais aí, circulando. E se você puder, participe com a gente, seja com a gente lá, vai ser muito bom, vai ser um tempo do Senhor, um tempo de revermos os irmãos e buscarmos o Senhor juntos. E, se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui de volta para mais uma aula de EBD à distância. Amém? Então, tchauzinho, Deus te abençoe e até semana que vem.